O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento e o Evangelho de hoje parece contradizer o espírito desse tempo. O que é o tempo do Advento? Maranatá. Vem, Senhor. Vinde, Senhor. Nós queremos a vinda do Senhor. O Evangelho de hoje diz: Senhor, eu não sou digno, não venha não. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E nós repetimos isso todas as missas. Todas as missas o Padre nos apresenta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, ou seja, que venhas debaixo do meu teto, né? Sub tectum meum. O nosso teto, a nossa alma, o tectomeo, que fala a oração, é dizer que eu não sou digno de receber a comunhão. E que Jesus não precisaria vir na comunhão. Bastaria uma palavra. Mas contradizendo o que a gente acaba de dizer, a gente entra na fila de comunhão e comunga. Então, afinal das contas, é para Jesus vir ou não? É para nós comungarmos ou não? As duas coisas. Vamos explicar. Primeira coisa. A primeira coisa que nós temos que, se nós queremos verdadeiramente ter um sentimento de realidade, não adianta você ir por aí visitar livrarias em estantes de autoajuda, onde vão dizer para você: você pode, você é maravilhoso, você pode, você é maravilhoso. Vai, repete isso 1000 vezes: você pode, você é maravilhoso. Não. A grande realidade é que nós somos miseráveis. E tão mais miseráveis quanto mais talentosos. Ou seja, nós somos muito mais do que as pedras, do que as árvores, do que os animais. O ser humano tem muito mais capacidade, muito mais talentos dados por Deus. Mas exatamente por isso, nós temos um poder de destruição e de causar desgraça maior do que qualquer animal. Um leão pode matar outro leão, mas um leão não pode destruir o planeta, e o ser humano pode.
Nós temos uma capacidade de miséria, de destruição, de maldade, que é uma coisa tremenda. Nossa capacidade destruidora. Nós somos maus. E não adianta você ficar com sentimentos de positivo, pensa para cima, etc, etc, porque isso não vai tirar essa verdade. A verdade é que nós somos capazes de causar grande prejuízo. Somos capazes de ferir. E esse primeiro passo, ele é importante não só espiritualmente, como também humanamente, psicologicamente. Deixa eu explicar. As crianças sofrem, mas a maior parte das crianças não enxerga que elas também causam sofrimento. Você sofre, mas é um infantilismo, é uma imaturidade você achar que só você sofre no mundo e que você não causa sofrimento em ninguém. Você causa sofrimento, você sofre e faz sofrer. E é importante enxergar isso. Não é solução você ficar dizendo, não, eu não faço sofrer, não, está tudo bem, não, eu sou maravilhoso. Não, isso não é solução, porque isso é auto-engano, e ninguém consegue se auto-enganar com perfeição, porque tem sempre dentro de você, uma testemunha levantando a mão e dizendo, protesto. É você mesmo, você sabe que você está mentindo. Não adianta apagar a voz que acusa dentro de você. Mas esse é somente um lado da moeda. O primeiro lado da moeda é a nossa miséria. Senhor, eu não sou digno. Domine non sum dignus ut intris subtectum meum. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. A indignidade da humanidade. Se Deus vier como juiz, nós estamos perdidos. Dies irae, dies illa. Dia tremendo. Nesse dia do juízo de Deus, quem eu vou chamar como advogado? Quem patronum rogaturus? Quando nem o justo e o santo estarão seguros. Convix justus sit securus. Essa é a primeira realidade. E nós precisamos enxergá-la profundamente. Aí você chega e diz assim, mas padre, se for isso, eu estou perdido, porque eu já sofro de escrúpulos, eu já sofro de baixa autoestima, eu já sofro de depressão, eu já me tormento o dia inteiro, esse padre Paulo Ricardo não está me ajudando. Mas exatamente porque eu quero ajudar você a sair do escrúpulo, da depressão, da falta de esperança, do desânimo, que eu tenho que fincar esse primeiro prego no chão, cravar essa coluna no solo da verdade. Você acha que não presta e você tem razão. Você não presta mesmo. A verdade vos libertará. A solução não está no auto-engano, a solução está noutra coisa. É que Ele veio salvar o que não presta. Ele veio, mas não veio como juiz. Por isso, a primeira vinda de Jesus, Ele vem como criança. Ele vem na manjedoura.
Ele vem no presépio, Ele vem nos braços de Maria, Ele vem como um bebê inofensivo, inerme, sem armas na mão. Ele vem como Salvador. Vem como Salvador aquele que eu não suportaria como juiz. Vem como Salvador aquele que eu não seria capaz de aguentar como justo juiz. Então, vem, Senhor, vem. A confiança de receber Jesus como Salvador. Salvador misericordioso que vem salvar aqueles que não merecem ser salvos. Qui salvandos salvas gratis. Jesus nos salva de graça, e de graça quer dizer o seguinte: você não merece mesmo. Você não está pagando a sua salvação. Não há nada que você possa colocar em cima do balcão e pagar o preço da sua salvação. Você não dá conta. Padre, eu não mereço entrar no céu. Resposta: é verdade. E você precisa enxergar essa verdade. A maravilha de Deus é que Deus quer povoar de santos que um dia mereceram o inferno, o seu céu de glória. Deus quer fazer santos, capazes de amar com um amor divino, capazes de realizar prodígios àqueles que muito justamente mereceriam o inferno. Essa é a maravilha de Deus, e aqui está a nossa esperança. O tempo do Advento é o tempo da grande esperança. Esperança em quê? Que Deus faz os santos do barro dos condenados. Ele pega aquele barro condenado ao inferno, aquela miséria. Ele pega o velho Adão e quer fazer do velho Adão o Cristo. Então, meus queridos, não é possível crer na misericórdia de Deus sem antes crer na miséria humana. Não é possível falar de misericórdia sem antes falar de miséria. Portanto, é necessário você enxergar que é verdade. O seu sentimento de condenação, de miséria, de que você não merece comungar, de que você não merece estar com Deus, de que você não merece o céu, esse sentimento, ele diz uma verdade. Mas não é a verdade toda, é só um pedaço dela. E é por isso que seria profunda heresia você ficar somente nisso. O que quer dizer a palavra heresia? Em grego, heresia é hairesis, é escolha. Deus te dá uma verdade inteira, você escolhe o pedaço que você quer crer e joga fora o pedaço que você não quer crer. E essa é a nossa miséria. Tem seres humanos que querem crer na miséria humana, ponto. E esquecem da misericórdia, se desesperam, apavoram. O nome desse ser humano é Judas. Judas enxergou sua própria miséria, mas ele achou que o pecado dele era maior do que a misericórdia de Jesus. Meu pecado é grande demais, Deus não pode perdoá-lo.
meu pecado é grande demais, Deus não tem a capacidade de perdoar. Isso é soberba. Na primeira carta, São João nos recorda: se o teu coração te acusa, Deus é maior que o teu coração. Aqueles que sofrem de escrúpulos, aqueles que estão em desespero, aqueles que estão para desistir de tudo, recorde disso. Se o teu coração te acusa, Deus é maior que o teu coração. O teu coração te acusa e te acusa justamente. O teu coração te acusa e te acusa justamente. Só que tem o outro lado da moeda. Não escolha só um pedaço da verdade, escolha a verdade inteira. Deus é maior que o teu coração. Quer dizer que a miséria humana é um nada diante da misericórdia de Deus, que quer perdoar a nossa miséria, desde que nós tenhamos esta fé do centurião romano, esta fé que diz: eu não sou digno, miséria, mas dizei uma palavra, misericórdia. Eu não sou digno, mas Deus faz até para quem não é digno, porque ninguém merece a graça primeira, a graça da conversão. Então eu, pela fé, creio que Ele verdadeiramente me ama, me amou, se entregou por mim. Como eu vou ter medo daquele que veio por mim? Meus queridos, essa é a misericórdia, a profunda fé na misericórdia de Deus. E aí tem a heresia do outro lado. Tem a heresia da pessoa que crê somente na misericórdia de Deus, mas não crê absolutamente na miséria humana. Vejam que para anular a misericórdia de Deus, não tem somente um jeito, que é eu pensar em Deus como um juiz implacável. Para anular a misericórdia de Deus, tem um outro jeito também, que é eu chegar e dizer: eu não sou miséria. Porque como é que Deus vai ter misericórdia se você não é miséria? E é o que está acontecendo hoje em dia. Nós estamos vendo cada vez mais se expandir na igreja a heresia do misericordismo. O que é o misericordismo? A heresia do misericordismo é uma heresia que crê na misericórdia, mas não crê na miséria. Crê que Deus a todos quer salvar, e isso é verdade, mas não crê que nem todos serão salvos, e isso também é verdade. Você está escolhendo só um lado. Deus quer salvar a todos, mas infelizmente nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos terão essa fé do centurião, nem todos pedirão misericórdia, nem todos terão essa confiança no Deus misericordioso. Sim, Judas falhou, porque esqueceu da misericórdia. Ele viu somente o pecado dele e disse: meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Por isso pecou de heresia, não enxergou a misericórdia de Jesus. Mas não tem somente Judas, tem aqueles pecadores impenitentes que não recorrerão à misericórdia de Deus exatamente porque não viram a própria miséria, não viram o próprio pecado.
Bastaria você pedir perdão. Se Judas, ainda com as malditas 30 moedas na mão, tivesse dirigido o seu olhar para nosso Senhor, fonte de misericórdia, ele teria se arrependido, mas ele não quis. Judas, fechado em si mesmo, não elevou o seu olhar para Cristo, fechou-se em si mesmo e remoeu o seu pecado. O Evangelho de São Lucas nos recorda que São Pedro, no palácio de Caifás, quando o galo cantou, ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Então o Senhor olhou para Pedro. E então Pedro, diante daquele olhar de misericórdia e de amor, se arrependeu e confiou. Para Pedro havia também a possibilidade do suicídio. Pedro também havia outras tantas árvores na Judeia, da qual ele pudesse se pendurar. Havia corda suficiente, havia árvores em abundância, havia possibilidades 1000 de Pedro cometer suicídio, mas o que fez com que ele não cometesse foi o olhar de misericórdia que ele encontrou. A miséria que se encontra com a misericórdia. Para Pedro nada adiantaria dizer não pequei. Para Pedro nada adiantaria, não tem problema, eu não fiz nada. Fez sim. Fez e fez mal. Fez e fez coisas tremendas. Mas a misericórdia é infinita. É infinita. Meus queridos, o Advento é o tempo da divina misericórdia. E para que ninguém tenha medo de se aproximar deste trono da graça, desse trono de misericórdia, para que ninguém tenha medo de se aproximar do confessionário, de se preparar para o Santo Natal, ele vem como uma criança. Ele vem como uma criança, ele a quem nós não suportaríamos como juiz, ele vem como Salvador. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. É verdade, mas dizei uma palavra e serei salvo. É também verdade. As duas coisas são verdade. A miséria é verdade, a misericórdia é verdade. Não escolhamos um lado só, isso seria heresia. Sintamos a dor de nossa miséria, porque ela é o passo necessário para sentir a alegria da misericórdia. Quando vendo o meu pecado, eu olho para Ele, e Ele olha para mim, e vendo também o meu pecado, vê muito mais, vê o Filho amado, vê o filho pródigo, vê o filho que volta à casa do pai, vê o filho arrependido, vê o filho confiante, vê o filho que quer receber misericórdia. Sim, como o filho pródigo, o centurião do evangelho de hoje diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser tratado como um filho, trata-me como um empregado, recebe-me como um empregado na tua casa, um escravo, porque os escravos na casa do meu pai são mais bem tratados do que os príncipes em outros palácios. E o pai, fazendo ouvidos moucos àqueles rogos, diz: tragam uma túnica nova.
Põe um anel no dedo do meu filho, tragam sandália. Meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Misericórdia. Mas se o filho pródigo tivesse ficado na pocilga, dizendo que aquilo não é pecado, não, Deus é misericórdia, Ele não vai me condenar coisa nenhuma, não, eu vou continuar na pocilga, comendo comida de porco, que felicidade, porque Deus é uma gracinha, Deus é misericórdia, e Ele não se importa se eu continuar revirando na lama como um porco. Se ele tivesse continuado lá, e não tivesse se encontrado com a sua miséria, ele não teria se levantado, e se não tivesse se levantado e arrependido, não teria caminhado, e se não tivesse caminhado, o Pai não correria ao seu encontro, para cobri-lo com beijos. Meus queridos, é advento, o Senhor vem, mas é necessário também que você vá. O filho pródigo foi, ele caiu em si e disse: vou para a casa do meu pai. E enquanto o filho estava ao longe, o pai o avistou e correu. Que cena comovedora, que cena cheia de paixão e de compaixão. Um velho correndo, o velho pai correndo ao encontro do filho. Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para nos resgatar. É advento, meus irmãos, é advento, minhas irmãs. Ele vem, não vem como juiz, vem como aquela criança inerme, vem como aquele velho alquebrado, vem para nos cobrir de beijos e lançar-se ao nosso pescoço. É advento do Senhor, tempo de penitência, tempo de arrependimento, tempo da miséria, a miséria se encontrar com a misericórdia. Eu não sou digno, mas Ele vem. Eu não sou digno, mas Ele quer me fazer digno. Que maravilha celebrar o advento. Então, sem medo, o Espírito e a esposa dizem: vem.